Fala, minha querida, tudo bom? Como é que você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre reposição hormonal na menopausa. Qual é o protocolo ideal para você repor os seus hormônios na menopausa? Se você já passou ali dos seus 50 anos, tem calorões, fogachos, tem esse mal-estar, quer repor os hormônios, mas nunca ouviu falar em como fazer da maneira correta, o que fazer, fica nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá? Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, porque lá eu abro caixinha de perguntas, converso com vocês, a gente tem um contato muito mais próximo. Então, por lá, DR Guilherme Stefano, você consegue ter um contato muito próximo comigo, tá bom? Então vamos ao vídeo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar principalmente sobre um protocolo para reposição hormonal. Você vai falar as doses, você vai falar como tomar, se eu posso tomar, se eu não posso tomar, se eu tenho contraindicação. Isso é algo muito mais profundo. Então, deveria ser avaliado com o médico em uma consulta, ou deveria ser avaliado na minha própria consulta, tanto faz, mas não tem como entrar a fundo, porque isso deve ser personalizado. Mas o protocolo básico, o protocolo ideal na menopausa, você primeiro precisa entender o que é a menopausa. A menopausa é um período onde a mulher, depois ali dos seus 50, 60 anos, até um pouquinho antes, ela começa a ter uma falha hormonal. Ela começa a ter um envelhecimento do folículo do ovário, do folículo ovariano. Então, essa mulher começa a entrar em déficit hormonal. Igual o homem, ele tem a queda da testosterona, a mulher ela vai ter a queda dos hormônios, principalmente dois hormônios, que é o estradiol e a progesterona. Já que você entendeu isso, que você tem a queda do estradiol e da progesterona, muita gente não sabe disso, mas o primeiro hormônio a cair é a progesterona. A progesterona ela tem uma queda muito mais acentuada do que o estradiol no período de perimenopausa, que é aquele período que vem um pouquinho antes da menopausa. Então, com a queda da progesterona, ela fica com sono muito ruim, ela fica com ciclos menstruais irregulares, né? Então ela fica com ciclos mais espaçados, ela menstrua num mês, passa 2, 3 meses, ela menstrua de novo, passa 2 meses, ela menstrua de novo, então deixa de ser regular e passa a ser irregular esse ciclo menstrual dela. Ela começa a ter, como eu falei, a piora do sono, porque a progesterona ela é inibitória no sistema nervoso central. Ela começa a ter dores nos seios, né? Sensibilidade no seio, porque o estradiol começa a prevalecer. Ela começa a ficar mais irritada. Então, esse é o período de perimenopausa, porque a progesterona cai primeiro e depois vem a queda do estradiol. Dito isso, a gente tem que repor quais hormônios? A gente tem que repor o estradiol e tem que repor a progesterona. Agora, quem pode fazer a reposição hormonal? Quem não pode? Existe um estudo muito grande chamado WHI. Esse estudo WHI mostrou para a gente que mulheres que repuseram hormônio lá naquela época, que foi um hormônio péssimo, né? Que foi um hormônio péssimo. Hoje a gente vê que esse estudo ele foi feito com uma progesterona sintética e não na progesterona bioidêntica. A gente viu que esse estudo foi feito com estrogênio conjugado equino, um estrogênio muito ruim, que era coletado da urina das éguas, por isso que é estrogênio conjugado equino. E aí ele foi feito por via oral. Então hoje a gente já sabe que o estrogênio via oral ele aumenta muito o risco de trombose. A gente sabe que a progesterona sintética ela aumenta muito a chance de câncer de mama. Então, qual é o maior aprendizado desse estudo WHI? Que a terapia de reposição hormonal sempre deve ser feita sempre com hormônios isomoleculares, que são esses hormônios que vocês conhecem e escutam muito dizer aí, que são bioidênticos. Outra coisa que esse estudo mostrou para a gente, que você deve se atentar, risco cardiovascular. A gente precisa olhar muito para o risco cardiovascular se essa mulher é tabagista, se ela tem pressão arterial aumentada, né, hipertensão, se ela toma losartana, captopril, enalapril, hidroclorotiazida, são medicações para pressão alta. Se ela é diabética, se ela não é. Então, o risco cardiovascular é muito importante, além da janela de oportunidade.
o que é o conceito de janela de oportunidade. O conceito de janela de oportunidade é um conceito onde a gente precisa respeitar, que é aquela mulher que ficou 10 anos na menopausa e ela passou desses 10 anos. Ela não pode, na teoria, ela não pode repor hormônios depois dos 10 anos de menopausa. Então, a janela de oportunidade são 10 anos após a última menstruação. Ela pode repor. Agora, isso significa que se ela passou dos 10 anos, né, eu vi até alguns comentários em vídeo aqui, se ela passou dos 10 anos, significa que ela não pode repor hormônios? Não. Cada caso deve ser avaliado. Se ela já passou dos 10 anos, isso deve ser personalizado para ela. A gente precisa olhar para essa mulher de uma forma individual. Agora, na teoria, se você for perguntar para todos os médicos, não pode fazer, se ela já tiver passado dos 10 anos de menopausa. Tá ok? E qual é esse protocolo para repor? Primeiro, como repor? A gente vai repor o estradiol, né, que vai melhorar o fogacho, que vai melhorar a instabilidade vasomotora, que é o calorão, vai melhorar a libido, vai melhorar a lubrificação vaginal, vai melhorar a perda de massa óssea, vai melhorar a perda de massa muscular. Tudo isso é a função do estradiol na reposição. E como a gente vai repor esse estradiol? Sempre pela via transdérmica, ou gel ou implante. E a gente evita usar o estradiol oral pela toxicidade hepática e pelos distúrbios de coagulação para evitar que você tenha trombose, por exemplo. Então, esse estradiol a gente vai repor por via transdérmica. Você tem vários no mercado. Você tem o Streva Gel, você tem o Sandrena Gel, que já tem apresentações de 0,5 a 1 miligrama. Você pode repor através dos implantes hormonais, que você tem um melhor controle nos exames, tem uma satisfação maior dos pacientes, uma aderência maior, tá? E o estriol, a gente vai fazer ele sempre vaginal, tá? O efeito dele é tópico vaginal. Então, esses são os estradióis que a gente tem, que são isomoleculares. E a progesterona, como repor? O que a progesterona vai melhorar? A progesterona ela vai melhorar depressão e ansiedade, vai melhorar os distúrbios do sono, a proteção, isso é muito importante, a proteção do endométrio que a progesterona gera é extremamente importante, por isso ela deve ser feita via oral, filmes de alta dispersão ou cápsula. Né? Você tem hoje o Ultrogestan, que eu já tenho um vídeo aqui mostrando para vocês, né? Você tem o Juno. Então, a gente vai repor a progesterona por via oral, ou você pode repor, né, off-label com o DIU, né, com o DIU hormonal, ok? E a testosterona? É aí que muita gente se engana. Testosterona via injetável? Nunca. Nunca testosterona via injetável nessa mulher na menopausa. Primeiro, sempre avaliar a via transdérmica, né, através do gel. Tem o gel que você pode mandar manipular, que é o propionato a 1%, ou gel à base de Pentravan, ou os implantes hormonais. E você tem também uma outra opção que eu gosto mais de explicar pessoalmente, né, para mostrar, que é pegar o androgel e usar uma seringa de insulina. Tá? Mas eu não vou explicar aqui porque pode ter confusão e vocês podem se confundir e usar uma dose muito maior. Tá? E aí você pode usar progesterona, estrogênio e testosterona. Esse é o protocolo. Sempre por essas vias que eu estou falando aqui para vocês, para não dar problema de trombose, para não dar problema de não proteger o endométrio, né, no caso da progesterona transdérmica. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, tá? Se inscreve aí para você receber os próximos vídeos e me segue lá no Instagram, DR Guilherme Stefano, para você receber também as minhas caixinhas de pergunta, para poder conversar comigo. É muito importante isso também, tá bom? Até a próxima.